Oi, pessoas, aqui quem fala é o Ricardo, do Autismo Pensante, né? Eu sou o Ricardo, eu sou autista, né? Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. E hoje eu vou falar sobre um tema aí, né, meio que de última hora, né? Sobre o dia 21 de setembro, né? O dia da pessoa com deficiência, né? Esse dia da pessoa com deficiência. É um dia que representa, né, obviamente, a luta de pessoas com deficiência, mas eu tenho algumas considerações a fazer, né? Então, caso você goste do tema do vídeo de hoje, já aperta no botão de gostei, se inscreve no canal, aquela coisa toda que você já sabe. Não, como você muito provavelmente já saiba, né, já tenha visto ou não apareço aqui na câmera, né, de forma excepcional, então tô deixando umas imagenzinhas, né, eu ainda tô decidindo nesse atual momento o que eu vou colocar, mas para vocês focarem na minha voz. Então, vamos começar o vídeo, né, falando sobre esse dia aí tão importante, né, mas infelizmente tão negligenciado. Porque assim, gente, é, há um tempo atrás, uns dias atrás, na verdade, teve um evento, né, voltado a pessoas com deficiência, né, pelo governo federal. Vou deixar o link, espero que eu consiga lembrar, né? Vou deixar o link aqui no comentário fixado, né, desse evento, onde participaram diversas associações voltadas à luta por direitos das pessoas com deficiência, né? Então, assim, a gente vive em um país que está dentro de um sistema capitalista, né? Já falei isso em alguns outros momentos, né, em alguns outros vídeos do próprio canal, nas redes sociais, quem me acompanha eu falo mais sobre isso até, né? A gente vive num sistema capitalista, né, onde o Brasil ele é um país pertencente à chamada periferia do sistema, né? Isso aí é basicamente materialismo histórico dialético, né? É o que chamam, né, de teoria marxista da dependência, né? O que isso afeta na população com deficiência, né? O que o sistema capitalista afeta? Porque assim, a gente tem algumas legislações, né, voltadas à população, né, à identidade específica da deficiência. A gente tem primeiro a Convenção Internacional por Direitos das Pessoas com Deficiência, né, que na sigla é CDPD, tem, né, que é caráter constitucional, ou seja, tem força de constituição, né, legalmente falando. A gente tem uma outra lei que é uma lei considerada ordinária, que provém, né, proveniente dessa CDPD chamada Lei Brasileira de Inclusão, né, também chamada de LBI, e fora outras legislações que, de forma direta ou indireta, acaba trazendo mais direitos às pessoas com deficiência, né, a classe trabalhadora com deficiência. Qual é o porém em relação a isso? E eu já vou conectar com esse evento, né? E outros eventos institucionais, né? Voltados para a população, né? Com deficiência. É que assim, não importa muito na prática se a gente tem legislação ou não. Sim, não importa muito. Na verdade, eu diria até que é inútil. E eu vou me explicar por que eu estou fazendo essa afirmação. Por quê? Quando a gente fala de legislação, a gente fala, né, dos marcos legais, a gente fala de letra da lei, né, entre aspas, a gente fala de marcos de direitos, né, a própria CDPD e a própria LBI são exemplos óbvios disso. Só que para concretizar esses direitos, a gente precisa, né, de políticas públicas, né? Que é o trabalho, né, quase sempre, para não falar sempre, do executivo. Então aí entra, né, entra aí as prefeituras, os governos do estado e o governo federal.
Só que para concretizar essas políticas públicas é necessário uma coisa chamada recursos, né? E esses recursos eles são majoritariamente financeiros. Então, assim, é, quando a gente precisa. Vou dar até um exemplo mais geral para depois a gente ir para o específico. Área da educação. Na Constituição Federal, nas outras leis, fala do direito à educação, certo? Né, que a educação é importante, que é um direito, que é universal, certo? Agora vamos ver na prática. Os professores, eles são bem remunerados? As crianças, elas têm realmente acesso à escola? Elas têm, é, elas não têm as suas vagas negadas? A estrutura física da escola, estrutura física no sentido não só, né, da a estrutura mesmo, a construção, mas os equipamentos que a escola tem são de qualidade? Os professores e demais profissionais que atuam no ambiente escolar, ou seja, administrativo, inspetor de alunos, merenda, coordenação, eles possuem cursos de formação que são promovidos pelas suas respectivas prefeituras e governos de estado? Essas são perguntas que eu estou fazendo agora e que dependem de dinheiro, certo? Tudo precisa de dinheiro. A gente vive no sistema capitalista, onde a forma, né? A forma né? Falando de forma bem simplificada, né? A forma do valor é, é materializada no dinheiro, né? O dinheiro é a representação da nossa força de trabalho, por assim dizer. E o dinheiro é importante para investimento na área da educação, certo? Então, assim, quando a gente fala do campo da deficiência, a gente fala, por exemplo, de legislação voltada à acessibilidade, né? Até entra naquele conceito, né, do que define uma deficiência, né? Que são as barreiras sociais, né? Que são atitudinal, comunicacional, sensorial, arquitetônica, entre outras. Como você vai promover, por exemplo, uma, uma política que tem por objetivo atender às demandas desse recorte da classe trabalhadora, né? Ou seja, desse recorte da população, que é a população com deficiência, se, apesar de estar escrito na lei, né, que a pessoa com deficiência tem direito, né, direito à educação, direito a políticas afirmativas de cotas, por exemplo, em universidades públicas federais. Se, né, se tem isso na legislação, mas não tem isso sendo colocado em prática, é inútil. A legislação vira letra morta, né? É até um termo, né, que juridicamente não é técnico, né, mas informalmente acaba sendo, né, uma letra morta, porque tem a legislação, né, tem a convenção, tem a Lei Brasileira de Inclusão, mas ela não é seguida porque não tem verba. E por que não tem verba, gente? Porque a gente vive, né, como eu falei lá atrás, a gente está no sistema capitalista. Nós vivemos, nós como brasileiros, em um país que está, né, de acordo com a teoria marxista da dependência, nós estamos na chamada periferia desse sistema capitalista, onde países ditos centrais da economia capitalista querem que os países periféricos desse sistema continuem como estão. E continuar como estão em que sentido? Por exemplo, sem muita empregabilidade, sem muito recurso financeiro, sempre com extração desses países
da chamada periferia do sistema capitalista para a centralidade. Então isso acaba gerando efeitos como o que aconteceu, né, nos governos Bolsonaro, né, Temer e Bolsonaro. O que aconteceu? Primeiro, reforma trabalhista, né, o que gerou, né, um enfraquecimento gigantesco da consolidação das leis do trabalho, que a gente costumeiramente chama pela sigla de CLT. Também teve a reforma da Previdência, que basicamente diminuiu muito as chances de uma pessoa que, né, trabalha, enfim, conseguir se aposentar. Junto disso, né, veio o fortalecimento da pejotização e junto disso, o que é o cerne da questão aqui nesse vídeo é o teto de gastos, que é basicamente o congelamento de gastos, de investimentos no Estado brasileiro. O que isso significa? O Estado brasileiro ele consegue investir, mas ele não vai conseguir investir de acordo com a inflação. Né? Porque assim, sempre a moeda acaba se desvalorizando, né? Então, por exemplo, R$ 100 há 20 anos atrás não é o mesmo que R$ 100 hoje. Os R$ 100 hoje vale menos do que os R$ 100 há 20 anos atrás. Então, obviamente, né, precisa, né, acompanhar esse ritmo, né, para ficar no 0 a 0, né? Ficar no, entre aspas, elas por elas, né? Para aumentar quantitativamente esse investimento e, por consequência, qualitativamente em alguns casos. O que acontece com esse teto de gastos? O teto de gastos ele impede que seja corrigida, né, que seja corrigido esse investimento. Então, esse investimento no Estado brasileiro ele é congelado. E quando teve, né, esses dois últimos governos, ele foi congelado por 20 anos. Então, basicamente, né, resumidamente falando, 20 anos de congelamento nos investimentos no serviço público, seja federal, seja estadual, né, os estaduais, sejam os municipais, né? Principalmente federal, né, porque é uma legislação federal. E o que isso gera, né? O que isso, né, influencia na tabela do Brasileirão, né? Pegando aí, só zoando um pouquinho, né? Mas o que isso influencia na política voltada a pessoas com deficiência? Influencia tudo, né? Porque como eu expliquei, né, mais no início do vídeo, se a pessoa, se tem a legislação e essa legislação, para ser cumprida, né, precisa de políticas públicas. E essas políticas públicas precisam de investimento. E esse investimento, ele está congelado. Cada vez menos essas políticas públicas não vão ser concretizadas. Ou vão ser concretizadas de maneira mais porca possível. Então, o que acaba gerando, por exemplo, esse desinvestimento no Estado brasileiro por conta do teto de gastos que hoje a gente chama de arcabouço fiscal, que assim, no governo Lula, né, mudou o nome, mas a prática não mudou muito, né? Mas o que isso muda? Isso muda no sentido de gerar dois efeitos. Ou tem a política pública e ela vai ter até um investimento, mas não muito. Ou seja, cada vez vai ser uma tentativa precarizada de tentar fazer com que, por exemplo, pessoas com deficiência acessem o mercado de trabalho, pessoas com deficiência acessem as universidades públicas, as pessoas com deficiência tenham de fato acessibilidade, sejam em ambientes públicos e privados, elas não vão ter. Cada vez vai ser mais difícil, porque como não tem investimento, né, investimento cada vez vai ser menor, cada vez mais vai virar apenas discurso.
sabe? E não vai virar política pública na prática. Não vai virar, por exemplo, uma política real de acesso às pessoas aos ambientes mais diversos possíveis. Ela vai cada vez mais voltar ao que era, de repente, né, há 30, 40 anos atrás, que as pessoas ficavam em casa, né, no melhor dos casos, assim, né, as pessoas com deficiência. Esse é o cenário 1. Cenário 2. Como não tem, né, como tem essa demanda por política pública voltada a pessoas com deficiência, só que não tem investimento estatal porque tem um teto de gastos ou um arcabouço fiscal, que na prática é a mesma coisa, congelamento de investimento, como eu falei anteriormente. Como não tem como fazer isso por meio público, a gente vai, né, fazer uma política público-privada, né, a chamada PPP. Ou seja, a gente vai depender da iniciativa privada para fomentar uma política pública. E isso é uma armadilha gigantesca. Por quê? Porque a existência de um teto de gastos, a existência de um arcabouço fiscal é muito promovido pela iniciativa privada. Porque iniciativa privada, por meio de lobismo, ou seja, de uma influência gigantesca no ambiente político institucional, principalmente no âmbito nacional, eles fazem isso, esse lobby, para angariar, né, cada vez mais espaços no serviço público. Então eles vão privatizando aos poucos o serviço público. Eles vão entrando em ações que deveriam ser de cunho público, ou seja, o governo deveria estar fazendo aquela política pública, mas quem está fazendo na prática é o serviço privado. E isso cada vez mais vai privatizando o que deveria ser público. Vou dar um exemplo. Quando teve, né, toda essa política, né, de escolas especializadas no governo Bolsonaro, inclusive eu já até falei isso em vídeo, na própria época, né, que aconteceu, teve toda essa questão das escolas especializadas, que basicamente são escolas especiais que serviam para segregar, e era uma política público-privada, porque era uma iniciativa governamental, mas quem né, o governo, né, faria toda a gestão do processo, né, mas quem faria na prática e consequentemente pegaria essa reserva que deveria ser do governo para transformar em reserva de mercado é a iniciativa privada. Então, várias escolas especializadas para pessoas com deficiência estavam em vias de surgir para, né, objetivo de lucro, né? Então eram escolas especializadas de caráter privado, né? Então esse é só um exemplo, poderia dar outros, mas eu não quero, né, me estender nesse vídeo que já tá extenso, eu sei. Mas assim, são esses dois cenários. Então, com esse aspecto econômico que é proveniente do sistema capitalista, que está travando o Estado brasileiro, que inclusive o governo atual, o governo Lula, está sendo, no mínimo, conivente para não ser aliado da burguesia nacional, né, ou seja, dos grandes empresários, né, nacionais, isso está fazendo com que todo esse processo de promover uma legislação, ter esses eventos voltados a trazer demandas da população com deficiência para o governo federal tenham pouco ou nenhum efeito.
Porque a questão nunca foi demanda. A questão nunca foi legislação. A gente tem uma legislação excelente voltada para pessoas com deficiência. O governo já sabe quais são as demandas da população com deficiência. A questão é que o governo não vai fazer todas essas demandas que nesses últimos eventos, principalmente esse último, né, que teve agora, se não me engano, essa última semana, de vários movimentos sociais, de pessoas com deficiência, trazerem para o governo suas reivindicações, não vai surtir efeito, porque o problema não é no âmbito legal. O problema não é no âmbito legislativo, nesse sentido. O âmbito não é no âmbito. O problema não é no âmbito de leis. O problema é no aspecto econômico. Porque se não tem como fazer um investimento para pessoas com deficiência, porque esses investimentos, assim como em outras áreas, estão travados por uma política neoliberal, pouco importa trazer reivindicações. As reivindicações deveriam ser no aspecto econômico, porque é no aspecto econômico que se consegue colocar em prática esses investimentos. Investimento em acessibilidade, seja arquitetônica, seja, enfim, comunicacional, seja sensorial. Investimentos no sentido de trazer mais pessoas com deficiência nas universidades, de trazer mais pessoas com deficiência de repente em outros âmbitos da sociedade, como nos esportes, na área da saúde, na área do direito, na área da assistência social, na área, enfim, da gestão pública, em qualquer outra área. Então, é um erro gigantesco falar, por exemplo, né, que aí se conecta finalmente, né, com a temática central do vídeo, que é: não adianta falar, né, que é o dia da pessoa com deficiência. Nós estamos nos reunindo com o governo federal para trazer nossas reivindicações como movimentos sociais por direito das pessoas com deficiência, sendo que essas reivindicações não vão ser cumpridas. Porque essas reivindicações, elas passam inevitavelmente pelo aspecto econômico. Pessoas, entendam uma coisa: não se promove nenhuma política de acessibilidade, não se promove nenhuma política de diversidade, não se promove nenhuma política de fazer com que pessoas com deficiência ocupem cada vez mais espaços, principalmente públicos, mas também no âmbito privado, se não tem como fazer esse investimento. E o pior disso é ver pessoas com deficiência achando que isso vai minimamente surtir efeito, e não vai. Não vai surtir efeito. Aí você deve estar se perguntando: mas Ricardo, se isso não vai surtir efeito, qual é a solução então? A gente fica simplesmente parado sem fazer nada? Obviamente que não, né? Como eu falei, né, mais no início do vídeo, assim, a gente precisa lutar por aspecto econômico. Isso eu tô falando ainda dentro, né, desse sistema, né, liberal burguês. Né, eu não tô nem falando de vamos se organizar para lá futuramente, quem sabe, fazer uma revolução. Eu acredito nisso, né? O objetivo final, eu como um materialista histórico dialético, é isso. Mas no campo
né, mais, digamos assim, liberal burguês, dentro do sistema capitalista, dá para, pelo menos, direcionar, né, essas reivindicações pro aspecto econômico. Porque não adianta nada fazer um documento, né, um diacho de um documento com 20, 30 reivindicações principais voltadas a trazer direitos, né, ou concretizar direitos para a população com deficiência. Se, primeiro, esses direitos já existem, legalmente falando, e segundo, que, assim, para fazer, né, para cumprir qualquer direito é preciso de investimento. E investimento é dinheiro, é grana, aqué, bufunfa, plata, sabe? É plata, sabe? Dólar, euro, qualquer coisa que você chame de dinheiro. Sem isso, você não faz nada. Você não faz nada no âmbito do governo federal, nem dos governos estaduais, nem das prefeituras. Então, assim, esse é um apelo que eu faço a qualquer pessoa com deficiência, principalmente pessoas com deficiência que fazem parte, né, que tá ouvindo aqui, eu falando por quase 30 minutos, que fazem parte de algum movimento social, seja partido, seja coletivo, seja associação, sabe? Para direcionar esse ímpeto por mudança, esse ímpeto para fazer com que as pessoas com deficiência sejam cada vez menos marginalizadas, direcionar isso pro campo econômico. Porque não dá para só trabalhar no âmbito de vamos fazer um evento junto com o governo federal para reivindicar. Vamos fazer de repente uma marcha para fazer com que a lei seja cumprida. Sendo que a lei ser cumprida ou não vai muito da grana, do dinheiro. Então é isso, gente. Tipo, é um negócio. Eu sei que é difícil. O que eu tô falando não é fácil, né? Reivindicar no aspecto econômico não é fácil. Nem tô falando de revolução aqui, porque eu sei que isso é outros 500. Tem pessoa com deficiência que é liberal, tem pessoa com deficiência que é mais da esquerda radical, né? Seja anarquista, seja marxista. Enfim, nem tô entrando nesse ponto específico. O meu ponto é: direcionem melhor a luta. Porque sem investimento, sem dinheiro, não tem política pública para pessoas com deficiência. E vai ser um gasto de energia desnecessário de todo um movimento. Então, assim, eu espero que você, né, seja de movimento social ou não, né, de pessoas com deficiência, pelo menos reflita um pouco sobre isso, porque realmente é algo que muito me preocupa no movimento político de pessoas com deficiência. Eu, como uma pessoa autista, estou bastante preocupado especificamente com o movimento de pessoa, né, político de pessoas autistas. E eu sei que isso está acontecendo no movimento de pessoas com deficiência como um todo. Né? Então, é um alerta para você que está vendo barra ouvindo refletir sobre. Né? Então, comenta aí embaixo o que você, né, acha sobre isso. E a gente se vê na próxima, né? Comenta, né? Obviamente, como eu falei. E se inscreve no canal se você não tá inscrito. E curta o vídeo, por favor, que isso vai ajudar bastante. Então é isso. Nos vemos na próxima e tchau.